Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Ana no Cast. Hoje estamos aqui para mais um capítulo da nossa série sobre Idade Média. Como não poderia faltar, hoje falaremos sobre o feudalismo na Europa, dando maior ênfase à história e à sociedade. Estamos recheados de informações e teremos um participante muito especial. Bora lá? Sem mais delongas, o feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural que estabelecia como as pessoas se relacionavam entre si e o lugar que ocupavam na sociedade. Os feudos eram considerados a base da economia feudal, os quais eram comandados por senhores feudais e estava dividido em 3 partes. Dentre eles, temos o manso senhorial. Eram grandes e boas terras que pertenciam aos senhores feudais e eram cultivados pelos camponeses. Temos também o manso servil. Era a terra dos servos, onde era produzido o necessário para a sobrevivência, sendo que eles pagavam impostos aos senhores feudais. O manso comum é o terceiro. Era a área comum a todos os grupos que incluía os pastos, florestas e os bosques. Nos feudos ocorria a maior parte das relações sociais, a proteção em troca de serviços e obrigações. Os senhores feudais possuíam terras e exploravam suas riquezas, cobrando impostos e taxas, e concediam as terras e a quem as recebia eram os vassalos, com obrigações mútuas de juramento de fidelidade e lealdade. Havia uma relação entre os camponeses e os senhores feudais, que era a relação de trabalho e proteção. Era da nobreza que vinha os senhores feudais e os principais membros do clero. Havia uma diferença entre suceranos e vassalos, isso dentro da nobreza, sendo que os suceranos eles tinham um poder maior em relação aos vassalos, e esse poder exercia através do controle de um maior número de terras e servos. Então, um sucerano ele entregava a um vassalo uma certa quantidade de terras e servos, e em troca disso, os vassalos entregavam aos suceranos uma lealdade, e isso principalmente no período de guerras, gerando então um benefício recíproco. A economia era desenvolvida por meio da agricultura com predomínio do modelo de subsistência. Sendo assim, o comércio não estava extinto, ele existia, mas de uma forma irregular e variava de uma região para outra. Vale lembrar também que o sistema social desse período estava marcado por uma sociedade estamental, ou seja, não havia mobilidade social. Se você nascia servo, você morria servo. O coletivismo era característica da sociedade. As funções sociais do indivíduo eram sempre voltadas para interesses coletivos. Agora chegou o momento de conversarmos com o nosso convidado, o professor Clenilton, que é graduado em História e atualmente está cursando Teologia na FADBA. Professor, qual a importância da sociedade feudal para a formação do Ocidente? Obrigado, Ana. É um prazer participar desse trabalho. Ana, essa pergunta é muito importante porque nos faz refletir na base da cultura ocidental. Se a fé cristã fosse ruim ou irracional, homens como Nicolau Copérnico, Leonardo da Vinci e Martinho Lutero não se desenvolveriam, pois são frutos da Idade Média. O povo ocidental evoluiu na vida social e intelectual. É só olhar para o Renascimento e a Reforma, e o movimento iluminista e assim por diante. Eram homens que tinham em sua essência a religião. Mesmo com os abusos da igreja, a fé cristã formou uma sociedade que se renova sempre em temas como liberdade, democracia, dignidade humana. Vejam sociedades que não tiveram o domínio cristão, como por exemplo a Índia, a China e Iraque, se tornaram sociedades fechadas e excludentes. Elas não aceitam facilmente elementos de outra cultura, onde a tradição e o sagrado atrapalham o desenvolvimento das liberdades individuais, que por sua vez afetam o coletivo. Eles não têm uma cultura diversificada, uma produção cultural diversificada, como a cultura cristã, que inclui elementos culturais de outros povos, gregos, romanos, até dos árabes. A gente tem mais elementos árabes do que os árabes têm do Ocidente. Diferentes de culturas como muçulmanos, indianos e chineses, nós somos um mundo que tem seus desafios, mas nós sempre estamos nos desenvolvendo intelectualmente, culturalmente, né, socialmente. Então é isso, galera. Muito obrigada, professor, e não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima. Um beijo.